Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então para a terceira parte, a segunda parte desta reunião. A primeira foi mesa e coordenadores, mesa e coordenadores, em que recebemos o movimento do Cercal, e agora estamos nesta segunda audição. Se bem se recordam, já fizemos um conjunto de audições a requerimento do PSD e do PS sobre tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, REs, e se bem se recordam também, estava agendada na semana passada a vinda do Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos, CAGER, o Dr. João Paulo Pires, seu Presidente, que hoje está connosco. E, relativamente à dinâmica, existe uma apresentação por parte dos dois grupos requerentes, o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PSD. Depois, o requerido tem 10 minutos, depois das rondas de intervenções, 4 minutos para os grupos parlamentares, 3 minutos para os deputados únicos e depois uma resposta global por parte do Sr. Presidente da CAGER de 15 minutos. Eu tinha um pedido por parte do grupo parlamentar do PSD e queria pôr à consideração dos grupos parlamentares para não utilizar os 3 minutos para a apresentação e adicionar tempo à sua ronda de intervenções, e eu não o quero fazer sem pôr à consideração. Basicamente, queriam utilizar mais tempo e não gastarem tempo. Mas, obviamente, quero pôr à consideração. Sendo assim... E o PS o que é que pretende fazer? Exatamente a mesma coisa? Pronto. Ponho à consideração da Comissão. Obviamente, se o PS sugere isto, também acabará por acontecer, mas fica informada, então, os senhores deputados ficam informados desta pequena alteração. E uma vez que houve a dilação de uma semana, ficamos aqui com umas regras especiais. Sendo assim, queria convidar o Sr. Presidente da CAGER para fazer a sua intervenção inicial de 10 minutos, para poder fazer a apresentação em função também do requerimento dos dois grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito bem. Excelente. Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Um prazer estar aqui convosco. Na ausência de vossas intervenções iniciais, se calhar não vou poder tão direcionar esta minha primeira intervenção em torno de questões concretas, mas sei o tema... Se me permite, as intervenções iniciais também eram só a explicação daquilo que foram os requerimentos, não havia mais do que isso. Habitualmente não há perguntas na apresentação do requerimento. Então tudo bem. Por isso... Excelente. Eu decomporia os meus comentários 20% em um telegráfico esclarecimento do que é a CAGER e o meu papel em concreto, para depois centrar esta minha intervenção na temática dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A CAGER é essencialmente um órgão consultivo, ao qual, portanto, um conselho que abrange qualquer coisa como 50 entidades, 25 entidades da administração pública e 25 entidades representantes de associações setoriais e outros organismos da sociedade civil, que tem como missão apoiar o Governo na formulação de políticas públicas em matéria de gestão de resíduos. E, portanto, é esse órgão consultivo que eu tenho o honra e o privilégio de presidir. A CAGER tem também, e aí uma particularidade, direitos decisionais na figura do seu Presidente numa matéria muito concreta, que é na definição das regras, quase regras de cálculo, que presidem a mecanismos de alocação ou compensação entre entidades gestoras, quando temos mais do que uma entidade gestora a operar em concorrência num determinado fluxo de resíduos. Por último,
A CAGER, portanto, não se afigura minimamente a qualquer entidade reguladora com cariz de maior autonomia ou não. Desse ponto de vista, subordina-se ao Governo, tem a particularidade de ter uma tutela bicéfala, por parte do Ministério da Economia e por parte do Ministério do Ambiente, na figura dos respectivos secretários de Estado. Procura-se dessa forma que haja, digamos, uma equidistância em preocupações com questões de competitividade, custo dos bens e serviços para os consumidores, mas também preocupações de natureza de bom desempenho ambiental. Sobre o fluxo de equipamentos de resíduos, de equipamentos elétricos e eletrónicos. É um fluxo que opera em concorrência. Neste momento, dá 2, 3 anos esta parte, com 3 entidades gestoras, vossas conhecidas, e matéria conhecida, e seguramente razão pela qual é a segunda vez que tenho o prazer de comparecer perante esta comissão, é um fluxo cujo desempenho tem sido manifestamente insuficiente. E para isso gosto de suportar os adjetivos que utilizo com base em dados, e apenas diria aqui meia dúzia de números em que, sabendo que em 2019 se tinha como objetivo que houvesse uma recolha de 45% dos quantitativos colocados em mercado, devo-vos dizer que foi colocado em mercado, nesse ano, cerca de 204 mil toneladas, que nos seus modelos de prestação financeira, as entidades gestoras orçamentaram que seriam capazes de recolher 92 mil toneladas destes resíduos, ou seja, 45%, até aqui tudo bem, mas que, na realidade, apenas recolheram, não 92, mas 34 mil toneladas. Okay? Olhando para 2020 e 2021, a situação não só não melhora, mas também se agrava. Em 2020, foram colocadas no mercado 212 mil toneladas. Na estimativa, por trás da formulação das prestações financeiras pagas pelos seus aderentes, as entidades gestoras apenas orçamentaram 49 mil toneladas, ou seja, antes de iniciar a atividade durante o ano seguinte, já estavam em sede orçamental a dizer que não iam atingir a meta, apenas 49 mil toneladas. E pior ainda, chegou-se ao final do ano e dessas 49 mil toneladas apenas recolheram 28 mil toneladas. Okay? A questão da orçamentação não se prende com pandemia. Como sabe, os orçamentos são feitos no final do ano anterior, portanto, não havia bola de cristal. Em 2019 ainda não se afigurava isso, mas já se tinha em sede orçamental previsto que não se iam atingir as metas. A situação essencialmente repete-se em 2021, com uma colocação no mercado de 230 mil toneladas, uma estimativa orçamental por trás da formulação das prestações financeiras de 42 mil toneladas, valor até inferior ao do ano anterior, ou seja, apenas 18%, em vez dos 45% da meta, se bem que neste ano já tínhamos uma meta de 65%, e apenas recolhidas, novamente, 29 mil toneladas, ou seja, um equivalente a 12% daquilo que foi colocado no mercado. Perante esta situação, duas coisas se poderão passar. Ou a geração de resultados económicos anormais por parte das entidades gestoras, porque se eu, no fundo, estou a orçamentar para ir recolher 49 mil toneladas, mas depois apenas vou recolher 28, isto traduz em tesouraria, isto traduz em caixa. Não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu em qualquer um dos exercícios. Portanto, não havendo esta geração anormal de resultados, então a única explicação, pelo menos que me ocorre a mim, salvo a melhor opinião, é que tivemos perante situações de suborçamentação. Suborçamentação, quer a nível do objetivo que em sede orçamental era fixado para os quantitativos a serem recolhidos no ano seguinte,
e sobre a orçamentação, depois, quando a real recolha, mesmo assim, ainda ficou mais aquém daquilo que tinha sido orçamentado, o que já era de si pouco. O que tenho aqui, sobre algumas destas questões, e devo salientar, não sou especialista neste fluxo, não é esse o meu papel como Presidente da CAGER, é acima de tudo ser um facilitador de um debate por parte de um amplo conjunto de partes interessadas, mas algumas das questões estão identificadas, mas eu salientaria, a meu ver, ao dizer que o dinheiro não resolve tudo, mas em muitas questões ajuda. E eu penso que a gestão deste fluxo precisa de ser alimentada com maiores valores de prestações financeiras, maior ambição, por forma a que haja incentivos claros a que a retoma destes materiais e a recolha destes materiais siga os circuitos lícitos da sua gestão e tratamento. E, portanto, há que concorrer também uma perspectiva de competitividade económica através disto. E isto se faz através do aumento de prestações financeiras e, consequente, aumento de contrapartidas financeiras aos cidadãos, aos agentes no mercado, para encaminhar as coisas para onde elas devem ir. Pode haver aqui também papel para um futuro sistema de incentivo e depósito, okay? Mais uma vez no sentido de reforçar o incentivo à correta entrega destes equipamentos. Fala-se muito em sensibilização, tudo bem, nada a dizer relativamente a isso, mas a minha percepção, aí não substanciada em dados, mais uma percepção, digamos, de comum cidadão, mas com base em bastantes observações, é que, na minha perspectiva, a rede de retalho desses equipamentos não está suficientemente formada, capacitada, sensibilizada, porque no final do dia são eles que têm uma interface diretamente com os consumidores, são eles que no momento da compra podem perguntar se a pessoa tem equipamentos em casa para vir entregar, explicar que é fácil entregar esses equipamentos, não direcionar as pessoas, como já me aconteceu, para um equipamento, algures numa garagem 4 pisos abaixo, um pequeno folheto. Portanto, acho que, sinceramente, a rede de retalho, pelo menos nos documentos que eu vi, não tem sido um ponto suficientemente abordado e mobilizado. E, mais uma vez, aqui o papel, de facto, dos incentivos financeiros e económicos mais visíveis para conseguirmos, no fundo, inverter aquilo que, pelo menos nestes últimos anos, foi um claro retrocesso nesta matéria. Depois há pequenos pormenores das regras. E para terminar? Para terminar, terminei. Muito bem, Sr. Presidente, agradeço. Queria dar agora a palavra aos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do PS. O Sr. Deputado Nelson Brito tem a palavra. Vão ter, então, e só para recordar, tanto o PS como o PSD, intervenções até 7 minutos. Sei que o grupo parlamentar do PS dividirá entre o deputado Nelson Brito e o deputado António Monteirinho, e o grupo parlamentar do PSD terá também 7 minutos. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Caros colegas, boa tarde. Dr. João Simão, muito obrigado pela sua presença em representação maior da CAGER. Deixar só 2 ou 3 considerandos e depois indo sem mais delongas para aquilo que é importante. Todos nós percebemos o papel hoje que tem precisamente a valorização e a introdução no conceito de circularidade das matérias aqui em causa, nomeadamente provenientes dos resíduos elétricos e eletrónicos. Por outro lado, também todos nós percebemos as metas que temos que cumprir e também, diria eu, numa outra premissa, que todos percebemos também que o quanto é importante enquanto matéria-prima, hoje até por a necessidade de uma reindustrialização da Europa e aquilo que pode ser hoje a aposta nos semicondutores e que este tipo de materiais podem vir a trazer em termos quase de matéria-prima para a produção de semicondutores. Tendo em conta estas premissas, deixaria também só aqui uma questão ou 2 questões, que é o seguinte. Ainda também tendo em conta que todos nós percebemos, desde 2016,
com ciclos políticos, mais que aquele que está presente, que há o incumprimento das metas desde essa altura. E, por isso, repartimos aqui, diria eu, se calhar responsabilidades, sendo que as metas, todos nós percebemos, tornaram-se mais ambiciosas nos últimos anos. E essa é uma pergunta que eu lhe queria desde logo fazer racionalmente, não no sentido de facilitar-nos a vida, porque essa não é, nem deve ser o lema do país, que é o facto das metas, os tais 65% que estamos obrigados hoje a cumprir, podem estar em causa a sua revisão, no sentido de baixar a ambição. Racionalmente isso faz sentido ou não, não quero colocar isso no ponto de facilitar ou de facilitismo do cumprimento de metas, porque todos nós percebemos que aquilo que é hoje os 32%, ainda por cima, fragmentados em recolha seletiva, 15%, segundo dados da APA, e depois 17% com origem, muitas das vezes, em que estão misturados com sucata metálica, ainda retira mais eficiência nesta recolha. São dados nus e crus, diria eu. Mas o que é importante para as duas perguntas que quero fazer é esta afirmação. Todos nós também percebemos, e há um setor que tem feito essa reclamação, que muitos dos reais recolhidos em Portugal estão a ter o seu tratamento em Espanha. E coloca aqui na fileira portuguesa e para a nossa economia uma situação de não ter matéria-prima para processar. E há, efetivamente, esse diagnóstico feito. E, por outro lado, também o lítio, que pode ser um elemento importante na estratégia do país, tendo em conta estas duas premissas, fazia duas perguntas concretas, que é o seguinte: devemos ou não manter a ambição do controle de matérias-primas presente nos resíduos elétricos e eletrónicos e promover a dinamização deste setor, tendo em conta aquilo que é a importância do lítio na estratégia do país, e, por outro lado, também aquilo que é, de alguma forma, vemos o nosso tratamento seguir para a Espanha muito dos reais recolhidos, o que devemos fazer para reverter esta situação. E isso era importante e queria deixar essas duas perguntas em concreto. Sr. Deputado António Monteirinho, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da CAGER, senhoras e senhores deputados. Eu faria aqui a minha intervenção chamando a atenção para 4 ou 5 apontamentos e que até foram aflorados pelo Sr. Presidente, mas que de alguma forma merecem aqui uma reflexão um bocadinho mais profunda, por isso eu iria incidir um bocadinho sobre isto. E começaria sobre os saldos de compensação apurados pela CAGER. Eles estão no site da CAGER e eu queria colocar duas perguntas. No exercício 2020, fala-se no apuramento para o Eletrão mais 692 mil euros, a ERP 401 mil euros, a E-Cycle 291 mil euros e do exercício 2019, Eletrão 119 mil euros, a ERP 228 mil euros e a E-Cycle 347 mil euros. Sobre estes valores, duas questões que queria colocar. Se estes saldos apurados já se encontram totalmente liquidados com as entidades gestoras, não é? Aqui não faz referência absolutamente nenhuma a essa liquidação, e se já há os valores apurados para os exercícios de 2021 e 2022. Denotei que ambos, os exercícios de 2019 e 2020, foram apurados, os dois ao mesmo tempo, a 20 de setembro de 2021, e, portanto, eventualmente o de 21 e de 22 também poderão ser apurados no mesmo tempo, mas gostaria de ouvir o Sr. Presidente sobre esta situação. Depois gostaria de ouvir um comentário que foi aqui já aflorado, que é a falta de resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos, levando aqui algumas indústrias que estão no nosso país que estão a fechar. Há concretamente uma indústria que é a Ambicare de Setúbal, que fechou porque já não tinha resíduos para, portanto, processar. Isso aí também merece que consideração, que opinião, que o Sr. Presidente diz ou terá sobre esta situação. Também salientar aqui a fiscalização. Tivemos aqui uma dificuldade em saber, afinal, quem é que pode fiscalizar este processamento ilegal destes materiais. Praticamente ficamos na dúvida se alguém fiscaliza. Penso que não existe fiscalização, mas também já agora aproveitamos a oportunidade para ouvir a sua opinião sobre a colocação de GPS nos equipamentos. Se é ou não uma solução, principalmente nos equipamentos de grande porte? Houve uma experiência, se isso reduziu uma diminuição ou não, se isso pode ser uma aplicação em termos de futuro ou não. Qual a sua opinião para essa situação?
Também a questão que foi aqui aflorada, e que sei que houve também uma experiência em termos das entidades gestoras, a questão relacionada com a recolha porta a porta. Se isto é uma boa iniciativa, se pode ser, se é viável, se não é, e qual o papel que as autarquias podiam ter ou não numa situação destas. Penso que seria de todo importante e interessante envolver as autarquias para atingirmos aqui, eventualmente, as metas que estão definidas. Não sei a forma, mas já agora também, falando um bocadinho, ouvindo a sua opinião, talvez daqui a amanhã se possa arranjar uma forma para envolver as autarquias e cumprirmos as metas definidas. Por fim, falou aí na criação dos incentivos para a recolha e colocação em depósito destes equipamentos. Não existe ainda nada acerca disso, foi aflorado essa situação. Como é que nós poderíamos também contribuir para que as metas fossem atingidas através de incentivos aos depositantes, E para terminar, aqueles que poderiam depositar, sim, Sr. Presidente, termino já, estes resíduos de equipamentos, portanto, elétricos e eletrónicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da CAGER, Dr. Simão Pires. Começar por agradecer, obviamente, a sua exposição inicial. Esse diagnóstico que fez, aliás, é o que nos leva a ter convocado esta audição e as demais que temos tido no âmbito dos RS agora e já em 2021. Nós temos, obviamente, questões. Eu separaria estas questões em dois grupos. Primeiro, em primeiro lugar, sobre o funcionamento da CAGER e, em segundo lugar, sobre o funcionamento do fluxo específico dos RS, tendo em conta as suas responsabilidades e competências institucionais. Sobre o funcionamento da CAGER, pedir-lhe que, de facto, tentasse ser o mais focado possível nas respostas, porque há perguntas muito concretas e gostaríamos de ter, de facto, respostas concretas também. Segundo a portaria que fixa a estrutura, a composição e o funcionamento da CAGER, são-lhe cometidas competências enquanto entidade de apoio técnico à formulação, acompanhamento e avaliação de políticas sustentáveis de gestão de resíduos, em particular dos fluxos específicos de resíduos. Citei parte dessa portaria. Olhando para o site da internet, há uma cronologia da atividade desenvolvida desde 2017, é o designado diário da CAGER, e observa-se que a última referência introduzida é datada de setembro de 2022, há mais de 6 meses. Por outro lado, as entidades que aqui ouvimos falam da ausência de atividade, de reuniões e de eficácia da CAGER, e, portanto, fica, de facto, a dúvida no ar quando ouvimos as entidades que ouvimos na semana passada e na anterior, sobre o funcionamento da CAGER. A CAGER funciona, tem estado em funcionamento, qual é o estado em que está a CAGER e a que é que se deve a falta de visibilidade quanto às suas atividades. E também a que é que se deve este apagão, o que é que está de facto a correr mal. Perguntamos, obviamente, na sequência disso, se a CAGER tem os meios e os recursos necessários para prestar o apoio técnico à formulação de políticas na área de resíduos, tal como estipula a referida portaria. Essa portaria define ainda, como aliás o doutor explicou na sua intervenção inicial, que a CAGER funciona junto da APA, que lhe presta o necessário apoio logístico, é apoiada no desenvolvimento da sua atividade por um secretariado técnico assegurado pela APA e pela DGAI. Eu pergunto como é que tem funcionado esta coabitação com a APA, que articulação de facto é que é feita, se este modelo é o adequado ou deve ser revisto para que as coisas funcionem melhor. Nos termos da mesma portaria, compete ao Presidente da CAGER a definição, regulamentação e supervisão do mecanismo de alocação e compensação entre entidades gestoras dos fluxos específicos de resíduos, como aliás também aqui nos explicou na sua intervenção inicial. Contudo, e no caso dos RS, há queixas das entidades gestoras de que o mecanismo não está a funcionar e que há grandes atrasos na alocação das compensações. No site verificamos que as últimas deliberações para o fluxo dos RS reportam ao exercício de 2020, contudo, para o SIGRE verificamos uma maior atualização, reportando já ao exercício de 2022. Pergunto quais são as razões para o atraso no fluxo dos RS, porque é que o SIGRE está relativamente atualizado e os RS não estão, e quando será feita a respectiva atualização dos valores de compensação. Quanto à taxa CAGER, a taxa a pagar pelas entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos, associada à gestão do mecanismo de alocação e compensação, o saldo dos exercícios 2021 e 2022 não estão disponíveis na internet. Eu perguntava porquê, qual é o valor deste saldo, se a taxa foi efetivamente cobrada
e a que despesas foram alocadas estas receitas. A CAGER é também constituída por um Conselho Consultivo, que deve reunir-se semestralmente ou a título extraordinário, mediante sua convocatória, e eu pergunto se tem reunido ou não e qual é a cronologia das reuniões deste órgão, dado que ouvimos muitos interlocutores dizerem que não há reuniões também deste órgão. O que é que tem decorrido, também pretendíamos saber, o que é que tem decorrido do funcionamento deste órgão, se tem realmente tido a oportunidade de aconselhar o Governo e as entidades do setor, ou se assim não tem sido. A CAGER tem ainda a obrigação de apresentar relatórios sobre trabalhos de grupos específicos, bem como do plano e do relatório de atividades a enviar aos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e do ambiente. Pergunto se estes relatórios foram feitos e onde é que eles estão, porque não temos conhecimento dos mesmos. Todos os dados que temos neste momento, Sr. Presidente, não há outra forma de o dizer, indicam que a CAGER funciona pouco e mal. Pelo menos foi aquilo que depreendemos das audições às entidades gestoras, das audições aos diferentes agentes do setor. Queremos saber o que é que pode ser feito para que isto mude, para que isso melhore. Se é só uma questão de vontade política, se há questões de funcionamento, de liderança, ou se há questões do modelo institucional e que é necessário reformar, na sua opinião. Sobre o funcionamento do fluxo dos GRS, a segunda parte de perguntas que tínhamos, temos também questões que decorrem de informações obtidas nas audições anteriores e, face à vossa missão consultiva, aproveitamos também para vos colocar no sentido de perceber se têm elementos ou considerações a aportar. Desde logo, o que é que deve ser feito para combater mais eficazmente os desvios de RS e os circuitos paralelos, como se podem reforçar os níveis de fiscalização e inspeção, assegurando a devida articulação entre as entidades envolvidas, se a redefinição do cálculo do valor das prestações financeiras para 2023 feita pela APA é realmente indutor de um melhor desempenho, na vossa opinião, e qual a vossa perspectiva sobre a renovação das licenças das entidades gestoras, quer sobre os sucessivos atrasos e o eventual prejuízo para o setor, quer sobre os estímulos que deverão existir nessas novas licenças para o cumprimento de metas, ou quais deverão ser os travões dissuasores do incumprimento que devem também existir. E, finalmente, pergunto se sabem do plano de ação para os GRS, já que ninguém sabe dele na prática. Se tem alguma informação sobre o seu conteúdo, sobre a sua aplicação ou sobre o seu paradeiro. Para concluir, obviamente, agradecemos a sua presença e os esclarecimentos que nos possa dar e, sinceramente, esperamos não estar daqui a 2 anos novamente aqui para discutir as mesmas questões e os mesmos atrasos sucessivos, porque é, de facto, a altura de avançar e de reformar também neste setor. E cumpri o tempo, Sr. Presidente, algo digno de registro. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda tinha 2 segundos, Sr. Deputado. E agora, para uma intervenção até 4 minutos, o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da CAGER e agradeço a disponibilidade para aqui estar connosco hoje. Muitas das questões já aqui foram ditas e também ao longo das várias audições que pudemos fazer já chegámos e já sabemos que é por demais evidente que é fundamental trabalharmos na sensibilização, também no trabalho preventivo de dotar os consumidores do conhecimento prévio da validade dos equipamentos, algo que este Parlamento teve a oportunidade de aprovar através de uma proposta do Chega, mas chumbou, mereceu um parecer positivo da DECO e gosto sempre de reforçar porque pode ser que na próxima sessão legislativa tínhamos mais sorte na aprovação desta proposta. Ficou também mais do que evidente a necessidade de trabalharmos numa indústria nacional de reaproveitamento dos RS e também sublinhamos isto porque consideramos que é uma aposta na soberania nacional na medida em que, quer pelos painéis fotovoltaicos, quer até para as baterias dos carros elétricos, para a produção das mesmas, são fundamentais as terras raras presentes também nestes equipamentos eletrónicos. Sabemos que estamos bastante dependentes da China nesse sentido e por isso reconhecemos que quanto mais passos dermos neste sentido, mais estaremos a trabalhar também para a soberania nacional. Muitas das questões que trazemos também já foram aqui sublinhadas, desde as falhas e incapacidades
que foram mencionadas nas questões das entidades gestoras, mas também a problemas de regulação e de fiscalização. E, neste sentido, tenho que secundar as perguntas que aqui já foram feitas, reconhecendo que também, neste momento, está numa condição ligeiramente mais injusta. É a última entidade que ouvimos. Assistimos a um passa-culpas de entidade em entidade e, portanto, sendo o último, parece-nos que a culpa reside na sua pessoa, uma vez que não conseguimos perceber a quem é que compete a fiscalização nestas matérias. Ficou no ar que seria a CAGER, é a CAGER ou não, sob pena de percebermos aquilo que o Partido Socialista também já aqui disse, de que, pelos vistos, corremos o risco de não ter nenhuma entidade a fiscalizar as entidades gestoras nestas matérias, e isto é grave e não nos permite avançarmos e alcançarmos as metas que já aqui foram sublinhadas. Dar também, para concluir e não me estender em demasia, porque as questões de facto prementes já aqui foram trazidas, dizer que as entidades gestoras deixaram no ar que a CAGER não tem considerado alguns aspectos da lei na publicação dos mecanismos de compensação com as entidades gestoras e que também não tem considerado as diversas condições da licença atribuído. No fundo, era perguntar se revê nestas acusações, peço desculpa pela palavra, não foi num tom acusatório, foi numa partilha, mas se revê nestas questões, se é por falta de meios, se é por falta de efetivos, o que é que está a falhar, ou se afasta completamente desta noção que ficou no ar nesta comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Presidente da CAGER para uma intervenção que poderá ir até 15 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma encomenda ambiciosa, porque eu procurei anotar todas as questões levantadas, mas, por favor, alertem-me se for omisso relativamente a alguma questão. Para conseguir cobrir tudo, algumas respostas serão telegráficas, ou seja, irei procurar ir ao essencial. Relativamente, começando pela primeira intervenção, penso, do PS, relativamente à nossa ambição, a questão dos 65%, ou seja, a percentagem que for, é uma questão a nível europeu. Relativamente a essa matéria, que eu digo sempre nestas coisas, deve ser feita uma avaliação custo-benefício relativamente a um determinado patamar de ambição. A APA teve a gentileza de partilhar comigo os apontamentos de preparação da sua participação nesta reunião, onde eu vi que, atualmente, dos Estados-membros da União Europeia, temos 3 a atingir os 65%. Mas temos muito a atingir 45% e nós estamos na cauda da Europa. Portanto, estar a discutir os 65%, ou 45%, ou 85%, quando estamos no patamar de desempenho onde estamos, se calhar estamos a olhar não para o sítio mais prioritário. E sobre isso não teria mais nada a dizer. Relativamente à resiliência e prosperidade da nossa indústria, radicada cá de tratamento destes resíduos. Não conheço bem esse dossiê, apenas posso relatar o que vou ouvindo de representantes de partes interessadas, designadamente penso que terão tido cá a EPSA, a Associação de Empresas Portuguesas do Setor do Ambiente. Ouço duas narrativas. Uma, por um lado, estamos num mercado único, temos liberdade de circulação de bens e serviços, temos que ter isso em consideração e isso aplica-se de forma transversal aos vários setores da nossa economia. Por outro lado, também ouço alegações e insinuações de que do outro lado da fronteira não têm o nível de exigência no tratamento destes materiais correto e que, portanto, temos, no fundo, o que seria, digamos, ilícito, para não dizer outra coisa. Sinceramente, não tenho dados, elementos para falar sobre isso. Espero, como em relação com qualquer setor da economia, que a nossa indústria tenha a competitividade para continuar a ter um bom e melhorar o seu desempenho nesta matéria, em pleno cumprimento, digamos, dos requisitos ambientais, requisitos técnicos impostos sobre isso, e sem, efetivamente, concorrência leal é normal, estamos num espaço da União Europeia, concorrência mais
esquisita, isso naturalmente que não, mas estou um bocadinho distanciado, digamos, desses casos concretos, comecem também com os processos concursais, com o que é divulgado, o que é que não é divulgado, confesso que não estou muito por dentro dessa matéria. Saldos de compensação. Formalmente, não sei se estão liquidados, no caso dos RES, porque não nos cabe assegurar a boa cobrança destes saldos de compensação, não está nas nossas competências. Agora, muito me surpreenderia que os tivessem, ok? Penso que, isto, e já tocando em outras questões levantadas, por várias razões, os saldos foram objeto de duas ações em sentidos opostos, por parte de duas entidades gestoras, uma a eCycle, outra, salvo erro, a ERP, processos esses que ainda estão a tramitar em tribunal, para vos dar também a noção, quando estamos a falar de compensação, estamos a falar daquilo que é um jogo de soma nula. Ou seja, não há soluções win-win. Por definição, uma entidade, se fica com mais €1, esse euro tem que vir de uma das outras duas. E, portanto, é um ambiente muito propenso, precisamente, a uma rivalidade acentuada entre as entidades gestoras. E depois, com isto, vamos fazer a ponte para a questão da eficácia ou não de CAGER como mecanismo para regular esta matéria. Relativamente a 2021 e 2022, não foram publicados, a responsabilidade é 100% minha, não peguei nesse tema, mas saio daqui motivado para o fazer rapidamente. Portanto, falta de matéria-prima, não estou muito por dentro disso. Fiscalização. Reparem, a CAGER são 50 representados e sou eu em regime part-time. Nós não temos qualquer competência de fiscalização e, confesso, também não conheço muito bem esses mecanismos. Relativamente à questão de GPS, foi um estudo interessante, penso que instalaram qualquer coisa como 60 rastreadores, mas para efeitos de estudo, a menos que haja uma revolução tecnológica que tome etiquetas RFID ou o que seja, significativamente baratas, não vejo isto como uma solução, digamos, mainstream. Mais uma vez, coloco o foco no financiamento do aumento do dinheiro a circular pelo sistema, arrecadado a partir de prestações financeiras e depois também traduzido nas contrapartidas que são dadas aos operadores, aos cidadãos, pela correta gestão destes resíduos. Relativamente à recolha porta a porta, sou um bocadinho cético relativamente a isso em termos genéricos, com exceções. E atenção, porque em matéria de gestão de resíduos, muitos municípios têm recolhas domiciliárias, chamados montes e monstros, que muitos até prestam isso, têm linhas dedicadas, prestam isso de forma gratuita, e, portanto, no que diz respeito à linha branca, portanto, frigoríficos, fogões, esse tipo, aí claramente faz sentido esse tipo de mecanismo, não para os equipamentos de pequeno porte. Penso não. Mais uma vez, utilizando uma imagem, assim, é conceptualmente incorreto estar a extrapolar a partir de uma vivência pessoal, mas a última vez que eu comprei um aparelho de televisão, senti-me um autêntico marciano, não vou citar qual era a plataforma de retalho, mas era uma das maiores, porque falei 20% sobre televisão e 80% sobre levarem uma televisão antiga e foi um calvário para conseguir operacionalizar isso. Pessoas não informadas, informação distinta do que recebia do call center, da câmara dada na superfície, etc. Acho que é mais por aí. Atualização do site, relativamente ao Sr. Deputado do PSD. Aí a responsabilidade é minha, no fundo é retomar aqui os milestones dos últimos meses e fazer essa atualização. Depois, eu vou talvez percorrer assim, aqui questões concretas. Sim, saldos de 2021 e 2022, aí o atraso é da minha responsabilidade. Reuniões
da CAGER. Vamos lá ver. A CAGER vai para qualquer coisa como 6, 7 anos de atividade. E na altura que recebi o convite, os secretários de Estado disseram: não, gostaríamos muito que fosse presidente de um órgão consultivo. Eu conheço bem, participo em alguns, designadamente no Conselho Consultivo da ERSAR, e, portanto, sei muito bem o que é o papel de coordenar um Conselho Consultivo, e, portanto, foi esse o convite que me fizeram. E depois disseram: olha, transitoriamente precisamos que se ocupe aqui dos mecanismos de alocação e compensação. Porque, vamos lá ver, as decisões estão tomadas e estão publicadas. São documentos com 6 páginas, têm bastantes fórmulas matemáticas, tudo bem, mas não é nada do outro mundo. A outra coisa é, desde 2017, que está para ser contratada pelo Estado português uma plataforma informática que introduza o mínimo de robustez e profissionalismo na gestão disto. E, portanto, é um bocadinho deselegante, e peço desculpa por estar aqui um bocadinho a fazer queixinhas, mas 3 em 3 meses lá vêm 25 páginas com 100 números cada uma, em que eu me sento durante uns dias a digitar essa informação no computador. E isto porque, e aí, onde é que está o problema? Há dinheiro? Há. Esse dinheiro tem conseguido ser gasto? Não. Porquê? Ministérios da Administração e Sentido Lato, que envolvem o Ministério das Finanças e todo o procedimento por trás de procurement, etc. Por isso, a articulação, em termos de... Portanto, a CAGER tem-me a mim como presidente, uma lógica de part-time. Como secretariado técnico, optámos por não ter uma equipa, mas sim ter 2 pontos focais. E foi uma solução que funcionou bem. Ou seja, há um ponto focal da APA, que é a engenheira Cristina Carrola, que é a vogal do Conselho Diretivo, e há um ponto focal da Direção-Geral de Atividades Económicas, que é a engenheira Carla Sousa. E depois, consoante as necessidades, se é preciso 3 pessoas da APA para fazer isto e 2 da DGAI para fazer aquilo, pronto. Elas depois mobilizam os recursos como necessário. E, de facto, toda a correspondência que é enviada para a CAGER, há um e-mail que é cager@apaambiente, que redireciona automaticamente para pelo menos 8 pessoas que recebem. Portanto, todo o correio da CAGER que eu recebo enquanto Presidente da CAGER é partilhado automaticamente com pessoas da DGAI e da APA, bem como todo o correio que eu envio. Portanto, isso acho que tem sido uma boa prática, digamos, de transparência, manter todas as pessoas. Relativamente a reuniões, ainda antes da pandemia, reuniões presenciais de 50 pessoas, pelas minhas contas, têm um custo de oportunidade para a nossa economia de 10.000 euros. E, portanto, ter reuniões só para estarmos todos numa sala, sinceramente, independentemente do que diga a regularidade, não contem comigo. Há reuniões se houver matéria substantiva, objetiva, relevante para tratar. Houve, efetivamente, essas questões, há uma frequência de reuniões, está no tal diário da CAGER, nos seus primeiros anos. Depois tivemos um período, eu diria que pelo menos quase 2, 3 anos, em que não houve reuniões. E, mais uma vez, sempre que tinha reuniões com qualquer um dos 2 secretários de Estado, um dos pontos de agenda que eu tinha sempre, para além da plataforma informática, era, lembre-se, não veja a CAGER como sendo uma entidade com a iniciativa de estar a propor novas políticas ao Governo, mas está cá para vos ouvir. E, portanto, sempre salientei que sempre que vissem a necessidade de uma reunião, assim o faríamos. E, portanto, a última que houve, e correu bastante bem, penso que foi bastante produtiva, foi em final do ano passado. Mas após um hiato, eu diria, de 2, 3 anos. Foi sobre a revisão das especificações técnicas de recolha seletiva de material de embalagem. Tendo dito isto, através de e-mail, a CAGER tem feito bastantes consultas a pedido do Governo, designadamente sobre o plano de ação para os RES, e que já foi há uns anos atrás, e, portanto, o procedimento que fazemos é basicamente circular entre as 50 entidades que têm assento na CAGER, compilamos os resultados, os contributos e enviamos, digamos, para o Governo e para a Administração. Relatórios. Aí o que faço, muito sinceramente, o relatório é o respectivo ano no tal diário da CAGER, que confesso que estou bastante atrasado, porque procuro manter aquilo mais ou menos atualizado. Antes de falar sobre as suas questões relativamente aos RES, vamos lá ver, eu diria que
O que a CAGER acabou por ser solicitada a ser é diferente da sua intenção inicial. Ou seja, não foi para isto que eu fui convidado. Okay? Era para ser presidente do órgão consultivo. Tudo bem. E não, digamos, um analista. Desculpe, se acontecer algum acidente a este computador, lá se vai. Quer dizer, eu vou fazendo backups para o servidor da APA, mas isto não é. Isto é que não saia daqui, pronto, que é um bocado. Porque é um bocado vergonhoso dizer, onde é que está o modelo de alocação e compensação? Olha, está ali naquele PC. Mas, portanto, se houve durante uns anos, pronto, de certa forma, uma boa vontade em fazer as coisas acontecer, também há um certo desgaste nesta solução, precisamente porque há uma desconexão entre os meios e o que se pretende que a CAGER faça. E o que é mais complicado ainda é que, financeiramente, os meios há, as taxas de 2021 2022 estão no site, são zero. Portanto, em 2021 e 2022 não foi aplicada a taxa CAGER. Porquê? Porque ainda lá estão 300 mil euros que até agora o Estado não conseguiu gastar. E, portanto, eu recusei-me a aplicar novas taxas a entidades todas se não se consegue gastar o dinheiro que lá está. É ridículo, portanto, e este ano continuará a ser zero até esse dinheiro ser desbloqueado. Pronto. Questão de circuitos paralelos nos RES. Mais uma vez, eu acho que circuitos legítimos, economicamente competitivos, são uma excelente forma de mitigar o incentivo a circuitos paralelos. Desconheço o cálculo que foi feito para 2023, das prestações financeiras, se foi diferente como foi feito nos anos anteriores, sinceramente desconheço, mas se for como eu gostaria que fosse, acho que deve ser com base em orçamentos ambiciosos que atingem as metas, e o que custar é o que custa. E se num ano se acumularem resultados avultados, porque não se conseguiu, está bem, esse dinheiro que fique lá para nos anos seguintes ir recuperar o atraso. Porque há ali uma dissonância que eu estava a ver na legislação que dizia que os saldos são não acumuláveis, o que é contraproducente, mas por outro lado também diz que os saldos devem ser utilizados para ir buscar mais materiais se estiver abaixo das metas, que é claramente o caso. Portanto, há aqui essa dissonância. E mesmo para terminar? Mesmo para terminar, um último comentário. Logo no início, era na altura o secretário de Estado, do engenheiro Carlos Martins, quando foi da primeira vez que foi anunciado, no caso das embalagens, o saldo de compensação, surgiu logo uma primeira ação em tribunal, okay? Que ainda está a decorrer. E na altura, quer ele, quer eu, defendemos e disse publicamente que isto devia ser como aos impostos. Eu recebo um ofício, uma carta da Autoridade Tributária e Aduaneira e, para mal dos meus pecados, primeiro pago. E depois acho que tenho ali, lá vou, atrás. Mas primeiro faço a continência e pago. E acho que estas coisas devem ser assim. Okay? Só que, nas próprias licenças, basicamente, o Estado, enquanto titular destas licenças, só tem no seu arsenal, por um lado, uma bomba atómica e, por outro lado, uma pena para fazer cócegas. Ou seja, também não se vai logo caçar uma licença, fazer a cassação de uma licença por causa de uma coisa destas, mas depois não há um gradiente de sanções intermédio, para além de dizer, pronto, estamos zangados. Vai ter mesmo que terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só deixar-lhe uma ressalva. O Sr. Presidente pede que isto não saia daqui. Neste momento isto não está na Dark Web. Isto está a ser transmitido em direto. Urbi et Orbi. É que, quando diz isto que não saia daqui, não ponham isto na Dark Web que alguém pode encontrar. Não. Sr. Presidente, isto neste momento, qualquer cidadão português, qualquer inuit acima do Círculo Polar pode estar a ouvir aquilo que nós estamos a dizer, e eu queria lhe dizer, sabe que estamos a ser gravados, transmitidos, e que os senhores deputados estão aqui também para fazer as perguntas que têm que fazer, e o Sr. Presidente para responder. Agradeço então
Para que efeito, Sr. Sr. Presidente, Deputado? é só para agradecer ao Sr. Presidente da CAGER, porque eu pedi-lhe respostas concretas e ele deu respostas bastante esclarecedoras sobre como é que está, de facto, a situação que queremos avaliar e, portanto, o nosso agradecimento por ter sido focado nas respostas. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. E eu queria agradecer a todos os senhores. Para que efeito? É só um esclarecimento também sobre o futuro da CAGER, dar nota aos seus deputados. Muito bem, se lhes parecer bem, sim. Há 2 ou 3 anos, em reunião com os 2 secretários de Estado, eles colocaram em cima da mesa precisamente a possibilidade da CAGER manter-se, tal como está, um Conselho Consultivo, e que esta competência de tratamento de dados, de plataformas, etc., portanto, a parte, digamos, que é o que consome mais tempo, ser transferida para uma outra entidade. Falaram-se de várias hipóteses, etc. Eu disse, com certeza, por mim, desde então, tenho sempre prestado toda a colaboração, sempre que este tema tem sido pegado pelos vários governos, mas pronto, isto vai tendo a sua... Muito bem, Sr. Presidente. Damos por terminada esta audição. Vamos interromper os trabalhos durante 2, 3 minutos para começar a reunião ordinária. Sr. Presidente, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado, eu.